isso aí, galera. Mais um aqui capítulo da BitConf Live, primeira edição que nós estamos fazendo aqui ao vivo. Agora estamos aqui com o João Girino. Tudo bem, João? Como é que tá por aí? Tudo jóia. A gente já teve aí mais cedo antes, né? Agora estou voltando aqui para falar sobre a Decred, governança e descentralização aqui. Muito legal, pessoal. Para quem está assistindo a gente agora, né? O evento é um evento de 7 horas, mas eu estou cortando em vídeos de 1 hora, tá ok? O primeiro porque sobrecarrega o programa e o próprio Facebook, as lives começam a travar. Então, a cada 1 hora é um palestrante novo, né? Para quem está assistindo depois, vai ver uma sequência aí de 7, 8 vídeos no total. Girino, fala pra gente então, conta um pouquinho a sua história, como é que você começou com cripto, rapidamente para o pessoal saber quem é você. E falar o feito, né? Que eu acho que você deve ter sido o único brasileiro que teve um contato ali meio que direto com o São Satoshi Nakamoto em si, né? Não, gente, isso aí é uma lenda aí. Eu participei do fórum do Bitcoin Talk desde o começo e com isso eu acabei participando de alguns threads onde o Satoshi Nakamoto interagia também, mas não tive nenhum contato direto no sentido de que eu conversei, eu tive uma conversa pessoal com Satoshi Nakamoto. Não, eu participei de conversas onde ele também participava ali no Bitcoin Talk. Legal, que é um feito gigantesco, querendo ou não, comparando com muita gente que começou aí anos depois, né? Isso, a questão toda é essa. Quando a gente que conheceu a tecnologia logo no começo, a gente tem essas histórias para contar, né? São histórias que, na verdade, não tem muita vantagem, mas, pô, se eu tivesse minerado o Bitcoin lá quando eu comecei, quando eu conheci, eu já estaria igual o Satoshi Nakamoto. Não igual ele não, porque tem ali uns bilhõezinhos ali, mas eu já estaria, né, bem Estaria mais bem, né? à frente. Eu comecei a minerar só lá para 2013, né, já com as ASICs. Então, eu perdi a fase, inclusive, das GPUs. Eu já entrei para minerar na fase das ASICs. Então, eu já cheguei bastante atrasado aí nessa fase aí, apesar de ter participado de algumas discussões antes disso. Muito legal. Queria agradecer também, né, a toda a comunidade da Decred que está patrocinando aí a Bitcoin Live Edition. Apesar de eu ter o canal de Dash Dinheiro Digital, eu sou super fã do projeto da Decred, principalmente porque os desenvolvedores estão muito comprometidos com projetos e eu sei que o pessoal trabalha bastante lá. Preparado para a apresentação, então? Vamos lá, deixa eu botar aqui Legal, vou colocar a você em tela apresentação na cheia e tela. daqui a pouco eu volto. Com você então, João Girino. Muito bem, gente. Eu vou apresentar aqui sobre descentralização e governança, que são dois pontos principais da moeda da Decred, que é a nossa patrocinadora aqui na BitConf. Então, eu vou falar bastante dela. Primeiro, dar uma introduçãozinha da Decred aqui, né? O que é a Decred? Bom, a Decred você pode, como uma definição formal, você pode dizer que a Decred são ativos ao portador autoemitidos através da solução de problemas computacionais, que é o Proof of Work, e a aprovação dos stakeholders, que é o Proof of Stake. Isso é uma definição formal, onde a gente consegue ver que a Decred, ela é, na verdade, a tecnologia de Proof of Work, semelhante ao do Bitcoin, com uma camada de Proof of Stake em cima disso, para garantir a governança e a segurança. Né? Então, para você escrever no Ledger, enquanto no Bitcoin você precisa apenas da permissão dos mineradores, na Decred você precisa de um acordo entre os holders e os mineradores para poder escrever no Ledger. O Ledger é o quê? O Ledger é a blockchain, né? São o registro de transações. Esse acordo, ele serve exatamente para você garantir que você não tenha cidadãos de segunda classe na moeda. Você pode, qualquer pessoa que possua a moeda, ela tem direito, sim, de participar ativamente da comunidade. Não são só os mineradores, não são só os grandes players. A gente usa gamificação para incentivar a participação dos holders na tomada de decisões da moedas. O que é essa gamificação? Gamificação é simplesmente você usar um token interno ao sistema, que no caso é a moeda, é a Decred, para você remunerar as pessoas que estão participando daquele sistema. E então aqui eu tenho o uso da gamificação para incentivar a tomada de decisão. E como eu falei antes, a Decred ela não rejeita o Bitcoin.
Ela aproveita todas as soluções que já foram resolvidas pelo Bitcoin e, em cima dessas soluções que já foram resolvidas, ela acrescenta camadas para resolver novos problemas, né, como o problema de governança. Isso é feito, então, através da combinação de Proof of Work e Proof of Stake, tá? Aproveitando tudo que o Bitcoin tem de bom e corrigindo as distorções através do Proof of Work. Desculpa, através do Proof of Stake. Gamifica a tomada de decisão, a governança toda, então, é feita pela comunidade, pelos holders, e ajuda na distribuição das moedas geradas. Isso é uma melhoria não em cima do Proof of Work, mas em cima do Proof of Stake tradicional. No Proof of Stake tradicional, uma pessoa que começa com 50% de todas as moedas, ele vai ter 50% dessas moedas para sempre, porque toda moeda nova vai ser emitida com 50% para ele. E ele resolve os problemas que você tem de reorganização da blockchain e timestamping nas moedas que são Proof of Stake puro. O que é isso? As moedas que são Proof of Stake puro, elas têm muito conflito, né? Porque como funciona como um sistema de votação, o Proof of Stake, ele funciona como um sistema de votação. Então, como todos os participantes ali estão participando dessa votação, você tem vezes onde você não chega a um consenso, ou demora muito tempo, muitos blocos para chegar a um consenso. E isso daí você causa reorganizações na blockchain. Quer dizer, você tem uma blockchain que é válida hoje, e aí no dia seguinte essa blockchain já deixa de ser válida, porque no dia seguinte é um exagero de tempo, mas daí a um tempo essa blockchain já deixa de ser válida, porque na verdade o consenso da rede, que a rede chegou no final das votações foi outro. Então, por você ter uma camada de Proof of Work embaixo do Proof of Stake, você resolve esse problema de reorganização da cadeia. Então, eu vou falar um pouco sobre a governança na Decred. Né? Na Decred, o que é essa governança? Essa governança é feita através da comunidade. Toda pessoa que possui alguma participação na moeda, ela vai poder participar nas decisões do desenvolvimento da moeda, sobre hard forks e outras decisões, não só do desenvolvimento. Então, as decisões, elas são sempre tomadas pelos stakeholders. Não são tomadas por desenvolvedores, não são tomadas por mineradores. Os stakeholders, eles, através do processo de votação, através do uso de tickets, eles vão trabalhar para a tomada de decisão na moeda. Isso evita interferências políticas, seja dos desenvolvedores, seja dos mineradores, seja dos grandes players. Né? Isso é feito, então, através do sistema de tickets e através da politeia. O que é a politeia? A politeia é um sistema onde você faz propostas, é um sistema de propostas e votação em propostas sobre o futuro da moeda. Podem ser propostas de desenvolvimento e podem ser propostas também relativas a outros assuntos. Você pode basicamente colocar qualquer coisa em votação, inclusive assuntos fora do escopo da moeda. Você pode decidir, por exemplo, que, não sei, você quer decidir a cor da camisa que você quer usar hoje, coloca uma proposta lá na politeia em votação. Obviamente que ela não vai ser muito popular e talvez você não consiga nem quórum aí da votação, mas você tem total liberdade para entrar lá e colocar qualquer decisão para ser votada. Preferencialmente, coloque decisões relacionadas ao futuro da moeda e não decisões pessoais suas, porque isso daí provavelmente o pessoal vai te moderar e tirar você de lá. Então, a gente tem, então, na Decred, várias ferramentas de descentralização dessa governança. Isso aqui são ferramentas de descentralização e ferramentas de descentralização da governança, para a gente conseguir construir essa governança descentralizada. Você começa, então, com o mecanismo, vamos chamar assim, de mais baixo nível. O mecanismo de mais baixo nível que a gente tem, em termos de governança e de descentralização, são os tickets e os votos. Aqui é a figurinha tradicional do stake, esse é o mascotinho da Proof of Stake da Decred, do sistema de votação da Decred,
Então, ele é um ticket, porque o pessoal associa os sistemas de ticket da Decred com um sistema de loteria. Ele seria um bilhete de loteria. Mas o sistema não é exatamente uma loteria, ele seria mais semelhante a um consórcio ou um título de capitalização, talvez, aonde você recupera o seu valor inicial, mesmo se você não for sorteado. Né? Você vai lá, você vai comprar um ticket. Se o seu ticket, depois de determinado tempo, né, venceu o período do seu da votação e o seu ticket não foi sorteado, você recebe o valor dele integral de volta. Então, não é bem um ticket de loteria onde o valor investido é perdido. Então, você tem o ticket, você tem um escudo. Por quê? Porque esse ticket, o sistema de Proof of Stake, ele faz a segurança da moeda, em especial, ele faz a segurança da moeda contra os famosos ataques de 51%, que as moedas Proof of Work elas têm. Num sistema da Decred, para você fazer um ataque de 51% na moeda, você precisa ter não só 51% do poder de processamento, mas também 51% do dinheiro investido em stake. Isso é muito difícil de você conseguir. Tem algumas simulações, depois eu posso passar um link, que mostram que com a mesma quantidade de hash, com o mesmo hash rate do Bitcoin, a Decred seria 20 vezes mais cara para ser atacada. Você teria que gastar 20 vezes mais do que você precisa para atacar o Bitcoin. Então, ou qualquer outra moeda Proof of Work. Então, esse escudinho do ticket aí, do stake, é para mostrar a segurança que a Decred tem contra ataques de consenso. Você tem o garfinho, que são os forks, né? A tradução de fork para garfo em português não é muito boa. A gente prefere falar em bifurcações, mas em inglês fork é ao mesmo tempo a bifurcação e o garfo. Então esse garfinho aí é a arma que o stake tem para poder fazer os hard forks. Todos os hard forks da moeda, eles são decididos por votação através dos tickets, através dos votos. Isso garante, então, que a gente tenha um consenso antes de qualquer hard fork. Para que é isso? Para evitar problemas como a gente teve no Bitcoin, né, que gerou a criação do Bitcoin Cash. Você tinha um dilema ali de como resolver um problema, você tinha grupos que eram a favor de uma solução, grupos que eram a favor de outra, e aí o que aconteceu? Fizeram um hard fork realmente da moeda, gerando uma nova moeda. Na Decred, isso seria muito difícil, exatamente porque o hard fork precisaria passar por um processo de votação. Esse processo de votação seria, então, aí através dos tickets. E, por último, ele tem uma bolsinha ali amarrada na cintura, não sei se vocês estão vendo, que é o prêmio. Todo esse processo de votação, ele é remunerado. Você ganha um prêmio, ele é parte do prêmio de mineração da moeda, você recebe ele ao final de todo o processo. Então, ele está representado ali na forma da bolsinha amarrada na cintura do stake. Né? Então, o sistema de tickets e votos, o que é? É uma camada de Proof of Stake, que ela é uma camada extra. Gente, perdoa o erro de português grosseiro que eu fiz ali, meu Deus do céu. Mas, enfim, é uma camada extra de consenso e segurança em cima do Proof of Work que já existia no Bitcoin. Então, como eu falei ali, ela é até 20 vezes mais resistente aos ataques de 51%, e ela é a ferramenta de governança que você tem on-chain, ou seja, as votações são registradas na blockchain. A governança, o resultado dessa governança, ele é feito diretamente na blockchain. Né? Esse processo controla os hard forks, como eu expliquei ali, e tem uma grande vantagem, é que você pode fazer o processo você mesmo, então você mantém sua carteira ligada 24 horas e fica comprando tickets e setando ali os seus parâmetros de votação, ou você pode, né, delegar esse processo para uma que a gente chama hoje de VSP e que antigamente a gente chamava de stake pools.
Então, as VSP são os Voting Service Providers, os provedores de serviço de votação, e esses provedores de serviço de votação, o que eles fazem? Eles têm uma procuração para votar em seu nome. O que é essa procuração? Essa procuração é uma chave multiassinada, igual você tem no Bitcoin, né, as chaves multiassinadas, onde várias pessoas assinam. É uma chave multiassinada onde tanto você quanto a VSP podem assinar os votos. Agora, você tem que notar que ele não tem acesso à chave privada que gerou o ticket, nem à chave privada que vai receber o prêmio do ticket. Ele só tem acesso à chave multiassinada que emite o voto. Então, a única coisa que ele consegue fazer é emitir um voto. Ele não consegue fazer mais nada, a não ser votar. Isso garante bastante a segurança, né, para quem tem algum medo de entrar nesse sistema de tickets e de votação. O fato das stake pools não terem acesso aos seus fundos em momento nenhum, elas só têm uma chave onde elas emitem um voto em seu nome, quer dizer, elas não fazem o stake em seu nome, elas votam em seu nome. Todo o resto do stake é feito pela blockchain. Isso aí garante bastante a segurança e o isolamento entre os fundos que permanecem na sua carteira e o sistema de votação. Muita gente é preocupada, eu coloquei essa imagenzinha aí, muita gente é preocupada porque o valor do ticket é muito alto. Hoje um ticket está em 130 e poucas Decreds, não sei exatamente o valor da Decred hoje, mas isso vai estar aí na casa não sei, perto de $1.000 talvez. Acho que mais de $1.000, né, estaria. Mas enfim, essa participação então, ela se torna muito cara. Para você para conseguir que a comunidade que tem valores menores para investir participe também e colha os frutos, né? Participe do processo de decisão e colha os frutos desse processo de decisão, então o pessoal da Decred implementou o sistema de ticket splitting. O sistema de ticket splitting, ele não está integrado ainda com a carteira, ele eventualmente vai estar integrado com a carteira, mas hoje em dia ele precisa ser feito à parte. É um trabalho um pouco manual. Depois eu posso passar também vídeos tutoriais para o pessoal que quiser. Hoje, nem todas as VSPs, nem todas as stake pools, elas implementam o ticket splitting. A Pool Decred Brasil é uma das poucas pools, né, acho que são 3 no total hoje, que implementam o ticket splitting. Então, assim, a comunidade BR aqui é bastante privilegiada de ter acesso a esse sistema de votação sem precisar de um investimento muito alto. Bom, agora a gente chega na próxima camada do sistema de governança. A primeira camada, então, do sistema de governança que eu falei agora foi o sistema de tickets. Ele é o sistema on-chain para as decisões de baixo nível, para decisões sobre hard forks, para decisões de implementação da moeda. Quando você entra com uma mudança nas regras de consenso, você passa elas pelas votações dos tickets. Agora você tem a segunda camada, que são as decisões táticas e estratégicas que são tomadas no nível da politeia, né? Então, antes de você começar uma implementação então, de uma nova funcionalidade, você vai, na verdade, fazer uma proposta na politeia daquela funcionalidade, e aí, se ela for aprovada pela comunidade, ela vai entrar em votação, ela vai entrar, então, na votação através dos tickets quando ela estiver pronta. Tá? Esse protocolo ele é off-chain, o registro das propostas é feito on-chain, mas o armazenamento das propostas é off-chain. O texto da proposta não fica gravado dentro da blockchain. Ainda assim, ele é descentralizado. Como que ele é descentralizado? Através do uso do Git e do GitHub. As propostas são armazenadas de forma que qualquer pessoa consegue ter cópias dela, né? Então, apesar de você não ter os incentivos de descentralização que você tem na blockchain, ainda assim você tem a possibilidade aí de ter cópias das propostas e de descentralização de todo esse sistema. Ele usa o sistema de DCR Time, que também é outro sistema de baixo nível que você tem ali dentro da Decred, que é usado também pelo Edilson. O Edilson usa ele muito lá na Original My. O registro de documentos, quando ele faz o registro de documentos pela Decred, ele usa esse sistema de DCR Time, que é basicamente isso mesmo, é um sistema de protocolo
né? A gente fala que timestamping. Timestamping, gente, nada mais é do que protocolar. Quando você chega no cartório e protocola alguma coisa, quando você chega num tribunal, num órgão público e protocola alguma coisa, o que ele faz é exatamente isso. Ele bate um carimbo dizendo, foi recebido no dia tal. Então, timestamping é isso, é você bater um carimbo dizendo que aquele documento foi recebido. O DSR Time é isso, é um sistema de carimbos de tempo, um sistema de protocolo. Você chega lá com o documento, mostra esse documento para o DSR Time, o DSR Time vai gerar uma hash desse documento, e você vai essa hash vai ser armazenada na blockchain junto com várias outras hashes, marcando lá. Esse cara foi recebido durante o período do bloco X. Né? E aí você, sabendo, cada bloco foi criado num determinado momento de tempo, você consegue saber em que momento aquele documento foi criado, ou pelo menos em que momento aquele documento foi registrado. Tá? O sistema ele foi planejado para ser resistente à censura e resistente à alteração por terceiros. Por quê? Porque você tem um servidor aonde você envia essas propostas. O que poderia acontecer? Um administrador malicioso desse servidor, ele poderia alterar sua proposta ou simplesmente eliminar essa proposta. Ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque o documento foi registrado no DSR Time. O documento, a existência do documento, ela é provada pelo registro na blockchain feito pelo DSR Time. Então, se você tem o documento original, você pode provar que aquele documento que está sendo mostrado para as pessoas, ele foi adulterado ou ele foi excluído. Então, a Politeia aqui para a gente considera como sendo um segundo passo na governança descentralizada. Tá? É um passo grande, você já tem todas as decisões, então, agora da moeda sendo feitas por votação, seja as decisões técnicas, seja as decisões estratégicas da moeda, e você e a Politeia tem uma grande influência nisso. Uma coisa que é muito importante, que é decidida através da Politeia, é exatamente a contratação de novos prestadores de serviço. Né? Então, a gente não só... Estou falando contratação de novos prestadores de serviço, mas não é bem isso. A definição do orçamento de desenvolvimento da Decred. Então, você define o orçamento de desenvolvimento da Decred. E a gente teve um exemplo muito claro disso hoje, que envolve bastante, hoje não, né, mas algum tempo atrás, que envolve bastante a comunidade BR, que é essa votação aqui. Essa votação é uma votação que é muito importante para a gente aqui no Brasil, tá? Que é o orçamento de marketing para o Brasil. Você pode ver, esse orçamento de marketing para o Brasil foi aprovado na Politeia, foi cerca de $100 e poucos mil aí, né? Dá mais de R$500 mil em valores de hoje. E esse orçamento é para ser gasto, então, pela comunidade BR, com a divulgação da moeda e com todo esse serviço que a gente faz, né? Participação em eventos, para poder a gente trabalhar, então, a moeda dentro da comunidade brasileira. Por quê? Porque a comunidade brasileira é uma das comunidades mais importantes para o pessoal da Decred. Vocês podem ver, gente, se vocês entrarem lá na Politeia, depois vocês entrem na Politeia, vocês vão ver que as propostas de outras comunidades, a comunidade europeia, por exemplo, não foram aprovadas. A comunidade brasileira foi uma das poucas que teve a proposta aprovada. Não só porque a gente faz um bom serviço aqui, tá? A comunidade é bastante ativa, tem muitos desenvolvedores da Decred que são brasileiros. Por quê? Porque a gente está sempre angariando mais pessoas, trazendo mais pessoas para dentro da Decred, para conhecer mais a moeda, para ter essa participação mais ativa. Então, gente, essa aí foi uma votação importante, é um exemplo importante de como que é usada a Politeia. Né? Isso é uma decisão orçamentária da Politeia. Isso quer dizer que a gente vai gastar esse valor? Não. Isso é uma alocação orçamentária. Isso está dizendo que a gente, caso a gente necessite, e a gente tem a intenção de necessitar, porque é um papel importante, apesar dessa época de coronavírus, a gente está com um déficit aí de eventos, etc., mas é importante a participação da Decred dos eventos. Então, isso aí é uma coisa que a gente pretende aí, que facilita muito o trabalho da comunidade brasileira. A própria comunidade ter controle sobre o seu orçamento. E é uma das ideias de descentralização. Isso é descentralização do orçamento. Você está repassando aí, então, essa responsabilidade para a comunidade que vai efetivamente atuar em cima disso.
Agora eu vou passar por uma parte técnica que vocês que nesse momento não parece tão importante assim para a descentralização, mas que vocês vão ver lá na frente, é um passo importantíssimo para a descentralização, que são os atomic swaps. O que são os atomic swaps? São trocas entre blockchains diferentes. Por exemplo, eu tenho Bitcoin, quero comprar Decred. Ou até eu tenho uma stablecoin. Né? Eu tinha reais, comprei uma stablecoin lastreada em reais e quero comprar Decred. Eu vou fazer essa troca de ativos entre essas blockchains diferentes através de um smart contract que garante esse smart contract ele garante que eu só entrego o dinheiro se o outro cara também tiver entregue dele. A entrega do dinheiro acontece de forma garantida. O dinheiro fica preso nesses smart contracts até que os dois lados provem que fizeram a sua parte do pagamento. Se alguma das partes desistir, a outra recebe o dinheiro de volta. Então, a ideia toda é que são trocas entre blockchains diferentes que são garantidas por smart contract. Se você não receber, você recebe seu dinheiro de volta, mesmo você já tendo feito o pagamento. Então, é sem risco para os usuários, é sem intermediário. O seu intermediário são os smart contracts. Os smart contracts garantem toda a segurança do processo. E sem a necessidade de confiança entre as partes. Eu posso fazer isso com qualquer pessoa que esteja aqui participando aqui dessa conferência e trocar dinheiro com elas sem precisar nem mesmo conhecer essa pessoa. Isso é uma coisa muito legal e importantíssima, vocês vão ver lá para frente, que já tem uma utilidade muito importante para essas atomic swaps. Agora nós vamos entrar, então, no que são as novidades que a Decred está trazendo aí esse ano e daqui para frente. A primeira novidade, muito, muito legal e relacionadíssima com os 3 processos de descentralização, de governança descentralizada que eu já falei, né, que são as votações on-chain, a Politeia e agora o Tesouro Descentralizado. Esse Tesouro Descentralizado, ele vai permitir que, através da Politeia, os prestadores de serviço, as pessoas que trabalham com o desenvolvimento da Decreds, eles sejam pagos sem a intervenção de um pagador, né, sem a possibilidade de censura por parte de um pagador. E com a aprovação da comunidade, claro, que é o mais importante. Você vai passar por um processo de votação para garantir que o valor que está sendo pago para as pessoas é justo e realmente devido. Então, como que funciona, basicamente? Os contractors, as pessoas que têm dinheiro a receber, elas submetem os pedidos de pagamento, tá? O sistema de tesouro descentralizado, ele vai gerar uma transação que faz esses pagamentos, só que essa transação não vai ser assinada. Ele gera uma transação e essa transação só vai poder ser assinada pelo resultado da votação. Então, esse tesouro gera a transação de pagamento e publica ela na Politeia para ela ser votada. Nesse processo, então, as pessoas vão auditar esse pagamento, verificar se está pagando corretamente cada pessoa, se as pessoas estão realmente recebendo o valor devido, tá? E aí, isso é colocado em votação. Se no final da votação, aquela transação, aquele pagamento, ele for aprovado, aí essa transação é assinada automaticamente e publicada na blockchain, né? Se for rejeitado, aí você vai precisar, aí entra um problema que não sei se já está resolvido, eu não sei em que pé está o desenvolvimento, eu sei que está bem avançado, mas se for rejeitado, você vai precisar fatalmente que alguma pessoa interaja aí para poder fazer as alterações nos valores. Às vezes o contractor pediu um valor errado, pediu um valor a mais, e talvez precise de uma pessoa intervir aí para poder corrigir esses valores e essa transação ser finalmente aprovada em votação. Esse é um passo importantíssimo e eu diria que é uma evolução dos passos anteriores, né? Porque você precisa dos votos na blockchain para poder garantir que o que é implementado na moeda seja aprovado pela comunidade. Você precisa da Politeia para que sejam tomadas as decisões estratégicas da moeda e você precisa do Tesouro Descentralizado para garantir que as pessoas que estão trabalhando nisso elas estão sendo remuneradas de forma justa,
de forma proporcional ao seu trabalho e da forma como foi aprovado na Politeia na hora que ele fez a proposta inicialmente. Um outro passo grande, então aquilo ali, assim, o Tesouro Descentralizado para mim é um enorme passo da Decred no sentido de governança através da comunidade, tá? A comunidade tem participação agora total em todos os passos da governança, desde a decisão sobre o orçamento, a decisão sobre finanças e a decisão sobre implementação da moeda. É tudo controlado pela comunidade. Não tem ninguém de fora ali financiando interesses exclusos dentro da moeda, não tem ninguém ali com interesse de controlar, fazer controle sobre a moeda. É tudo feito dentro da comunidade, através da comunidade. Então, vamos falar um pouco sobre privacidade. Outro foco que as criptomoedas sempre têm também é o foco em privacidade. Algumas trabalham com privacidade e não rastreabilidade direto na blockchain. A abordagem tomada pela Decred, ela é como sempre, ela é de um nível mais alto. Ela é uma camada construída em cima do sistema de blockchain. Então, do sistema de blockchain já existente, né, que veio ali herdado do Bitcoin. Então, o que a Decred faz? Ela acrescenta uma camada de privacidade, que é opcional. Você pode utilizar ou não. Ele funciona como? É um mixer de moedas que está embutido dentro da carteira, que funciona através do protocolo de Conshuffle++. Esse protocolo é um protocolo bem conhecido, publicado, que é um protocolo feito para ser um mixer peer-to-peer, um mixer que não dependeria de um servidor central. Então, isso está embutido na carteira. E o grande problema dos mixers é como que você consegue liquidez. Por quê? Porque você precisa de várias transações de valor igual ou semelhante para poder esconder qual daquelas transações é a sua. Se eu entrar no mixer, todas as transações são de 100 bitcoins e a minha transação é de 1 bitcoin, eu vou ter um problema, porque quando alguém pegar a saída daquele mixer e ver só tem uma transação de 1 bitcoin, todas as outras são de 100 bitcoins, ou no caso de creds, né? Todas as transações são de 100 de creds, e eu tenho apenas uma transação de 1 de cred, você sabe exatamente quem foi que pagou e quem foi que recebeu, porque só tem uma. Na hora que você tem 1000 transações, todas elas de uma de creds, aí você não tem como saber quem foi que fez aquele pagamento, porque todas as transações têm a mesma denominação. Então, para dar liquidez e garantir o tamanho das denominações, você usa os tickets. Então, as pessoas compram tickets utilizando o sistema de mixer e, com um sistema bem parecido com o que é feito no Ticket Splitter, você gera transações, então, de compra de tickets, tá? Que compram vários tickets para várias pessoas e você consegue embutir ali, então, naquele meio, transações de mesmo valor efetuadas por outras pessoas. Aí, assim, você nunca consegue saber quem foi que fez a transação para compra de ticket e quem foi que fez a transação para transferir o dinheiro para outra pessoa. Você garante a liquidez e o volume desse seu mixer através do sistema de tickets. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente está construindo uma camada de privacidade em cima de toda essa camada de governança e de segurança que a Decred já tem. Você está aproveitando ali tudo que a Decred já tem para construir uma camada extra com um serviço extra que é prestado pelos mesmos serviços, digamos assim, lá no nível mais baixo. Então, atualmente, a gente tem 25% dos tickets, mais ou menos. Eu não sei se esse valor está correto, tá? Eu peguei ele de ouvido, de boca a boca, fui conversando com o pessoal, e, se não me engano, foi até o Matheus que me falou que está mais ou menos nessa quantidade. Então, nós temos hoje cerca de 25% dos tickets passando pelo mixer. Hoje em dia, ele ainda não tem suporte para pool de stake, para pool de votação. Então, só quem faz mineração solo é que consegue colocar os tickets passando pelo mixer. Ainda assim, tem uma quantidade razoável de pessoas. Hoje, cerca de metade das pessoas faz mineração solo. Então, você tem metade das pessoas aí que faz mineração solo também utilizando o mixer. Isso dá um volume razoável para o mixer para você conseguir
trabalhar com uma mixagem bem segura. E isso também ainda não está disponível na Decrediton, que é a carteira com interface gráfica, apenas na carteira de terminal, a carteira Client Line Interface. Então, por isso ainda está bastante limitado o uso. Mas a ideia é que isso seja totalmente integrado na Decrediton e que aí no futuro a gente trabalhe com tudo dentro da carteira com interface gráfica, você fazendo mixing lá dos seus tickets, usando as pools de votação, ao mesmo tempo que você faz transações aí, utilizando esses tickets, esse mixer, né, e utilizando os tickets para dar liquidez. A ideia é que isso seja bem integrado e vai ser um passo grande aí na privacidade e sempre nesse mesmo espírito do Decred, construindo camadas em cima daquilo que já funciona. Não tem nada de, vamos pegar e criar lá no baixo nível, não. A gente já tem a camada de baixo nível que funciona, vamos construir uma nova camada em cima disso e a gente consegue acrescentar ali uma camada de privacidade na moeda. E agora, gente, eu vou falar de uma coisa que está na boca do povo, que é a exchange descentralizadas, né? Decentralized Exchange. A DEX já é uma coisa fantástica, porque a gente está acostumado com o sistema de exchange tradicionais. Essas exchanges tradicionais que a gente sempre usa, elas têm vários problemas e elas fogem muito do espírito das criptomoedas. O espírito das criptomoedas hoje, o que é, gente? É descentralização, be your own bank, seja seu próprio banco, né? Regulamentação por consenso, né? Transações com taxas baixas, fixas e imediatas e previsíveis. Barreira baixa de entrada. Tudo isso a gente não tem nas exchanges tradicionais. As exchanges tradicionais elas são centralizadas. Você tem que fazer um cadastro numa exchange que vai conter os seus dados. Eles vão ficar com o seu dinheiro lá. Seu dinheiro vai parar na mão da exchange e você não tem como abrir mão desse dinheiro. Desculpa, você não tem como controlar esse dinheiro. Eles cobram taxas, né? Às vezes as taxas são altíssimas. Essas taxas, ao contrário das taxas de mineração, por exemplo, do Bitcoin, que são pagas por transação, essas taxas são pagas proporcionais ao valor que você tem lá. Elas exigem o famoso KYC, Know Your Customer. É aquilo que você tem que tirar selfie com 3 ou 4 documentos, mandar cópia de RG, mandar cópia de comprovante de endereço. Você tem que, às vezes, assinar um papelzinho dizendo que você realmente é dono daquele dinheiro, uma série de coisas que são provocadas pelas regulações estatais, né? Você tem aí o Estado interferindo aí nessa sua participação nesse mundo digital que tem uma regulação completamente diferente, né? Então aí você fica à mercê da vontade do Estado. Quantos serviços aí não fecharam por causa de alteração de regulação estatal, né? Ou o contrário também, quantos não conseguiram abrir somente porque o Estado privilegia eles, né? Então isso aí é uma parte importante que as exchanges tradicionais, é um problema importante das exchanges tradicionais. Outra coisa é a inclusão de novas moedas. Você é um desenvolvedor, você desenvolveu uma nova moeda, você acha que ela tem potencial, ela resolve um problema sério que a comunidade está necessitando, tá? E aí você quer incluir isso numa exchange para que ela possa ser aproveitada pela comunidade. Aí a exchange vira para você, beleza, eu listo na minha exchange se você me pagar o valor X. Ou então, tem esse tipo de exchange. Tem os outros que viram para você e falam, eu incluo a sua moeda na minha exchange, depois que a sua moeda tiver alcançado o market cap de, sei lá, 50 milhões de dólares. E aí você fica no ovo e na galinha, né? Você não consegue ganhar market cap porque sua moeda não é listada e você não consegue listar sua moeda porque você não tem market cap. Então, a inclusão de novas moedas é um grande problema aí nas exchanges tradicionais. Outro problema que a gente já viu é o volume não auditável. A gente já viu várias vezes, várias acusações e vários casos concretos, aonde as exchanges mentiam descaradamente o volume. Aqui,
é um problema sério que a gente tem com as exchanges, você não conseguir auditar o volume que elas realmente têm. Você pode fazer o download das transações que elas publicaram. Esse download das transações que elas publicaram não necessariamente é real. Elas podem inventar transações ou criar robozinhos que ficam negociando entre si sem pagar taxas, porque eles são os donos da exchange, só para aumentar o volume. Então, assim, não tem como você auditar o volume de uma exchange tradicional. É praticamente impossível. E o último problema das exchanges tradicionais, que também já aconteceu com várias, a primeira foi lá a Mt. Gox, né? Lá em, nem lembro mais, 2013, 2014, a Mt. Gox meteu a mão na grana dos clientes. Quer dizer, existe a controvérsia, o dono da exchange afirma que foi hackeado, os clientes afirmam que ele fazia reserva fracionária e metia a mão no dinheiro dos clientes. Ninguém vai saber isso, quer dizer, tem vários processos correndo na justiça, mas enfim, não importa se foi um ataque, se foi um roubo, ou se foi uma falência legítima, ou se o dono da exchange morreu, igual aquela exchange canadense, também tem controvérsia sobre isso, mas assim, o dono da exchange morreu e não passou as chaves da carteira da exchange para ninguém. Então a exchange tem o dinheiro na carteira, mas não consegue pagar os usuários porque o dono morreu. Isso é um grande problema com qualquer exchange. Se o dono morrer, como que você faz para recuperar o dinheiro que está lá? Então entram as grandes vantagens exatamente da DEX. A DEX é descentralizada, seguindo o espírito das criptomoedas, tá? Você não, aliás, a DEX não custodia o seu dinheiro é custodiado por você mesmo, ele fica na sua carteira até o momento que você realizar a transação. Como que você faz isso? Qual que é o grande tchan para você fazer isso? Você volta lá atrás, quando eu falei sobre o Atomic Swap, e você vai entender. O Atomic Swap é uma troca instantânea e imediata, sem riscos, entre duas pessoas. Então, a DEX usa os Atomic Swaps para garantir que você não precisa de deixar o seu dinheiro na custódia de ninguém. O seu dinheiro vai ficar na custódia de um smart contract que vai liberar ele tão somente quando a contraparte efetuar o pagamento. Isso é uma coisa também muito legal aí que você tem na DEX. Ela é sem taxas, a não ser as taxas de mineração da rede. Por quê? Porque é um sistema que funciona praticamente peer-to-peer. Né? Você vai ter um pequeno serviço onde você vai se registrar simplesmente para listar as ordens que você tem. Então, você tem um sistema aí de matching onde você lista as ordens, mas você faz isso sem pagar nenhuma taxa. É um sistema sem cadastro, então esquece aquele KYC, esquece mandar selfie, você está fazendo a troca direto com outra pessoa, o sistema só está fazendo matching entre vocês, né? Você escolhe o tamanho da sua ordem, a outra pessoa escolhe o tamanho da ordem dela, se a ordem de venda casar com a de compra, ela é executada sem a necessidade de nenhum tipo de cadastro. E não tem regulação estatal. A regulação é feita como? Pelo consenso. Você, na sua carteira, define que tipo de transação você vai aceitar, que tipo de ordem você vai aceitar em contrapartida da sua ordem. E aí você vai definir as suas regras, a outra pessoa lá do outro lado vai definir as regras dela, e se essas regras baterem, né, você vai ter aí uma transação que vai ser efetuada através do Atomic Swap. A inclusão é trivial. Antes você tinha todo aquele processo de inclusão com as exchange, precisa ter market cap, ou precisa pagar para a exchange, ou precisa correr atrás da exchange para ela para convencer ela que sua moeda vale a pena, enfim, você tinha todo aquele processo que você não precisa mais numa Decentralized Exchange. Uma DEX, você tendo na sua moeda suporte a Atomic Swap, você está automaticamente ali dentro. Qualquer moeda que tenha suporte a Atomic Swap, basta ela subir o seu servidorzinho, ou você, enquanto usuário daquela moeda, sobe ali a sua carteira com suporte a Atomic Swap para aquela moeda e se conecta ali nas outras pessoas peer-to-peer para poder fazer a troca.
O volume todo, toda transação, ela é feita através das blockchains. E você tem o casamento entre as duas blockchains pelo hash das transações. Né? Na verdade, são os smart contracts que você usa, que eles armazenam o hash que identificam aquelas transações. Então, você consegue identificar nas duas blockchains quais transações casaram com quais. E com isso você consegue registrar, você tem registrado na blockchain todo o volume de transações feitos por Decentralized Exchange. Esse volume é auditável em qualquer momento de tempo você consegue pegar lá as duas blockchains. Você não consegue pegar, não pode pegar uma só, você tem que pegar as blockchains das duas moedas, consegue verificar todas as transações ali que foram feitas entre aquelas duas moedas. E isso sem aqueles riscos todos que trazem a custódia, a regulação estatal e todos esses problemas que vêm com aqueles riscos de ser hackeado, de falência, de o dono da exchange morrer. Você não tem nenhum desses riscos numa Decentralized Exchange. Por quê? Porque o dinheiro está na sua custódia. Se a contraparte que fez a ordem morrer e não puder te pagar o valor, ela também não recebe e você recebe de volta o dinheiro que você criou na sua ordem. Então, você não tem riscos ali nessa Decentralized Exchange. Todos aqueles riscos de custódia, você não tem eles mais. Falar um pouco, então, sobre como está sendo feita a implementação da DEX na Decred. Então, ela é feita através de servidores leves que podem ser rodados por qualquer um. Tá? Você pega qualquer pessoa ou qualquer serviço consegue subir ali um servidorzinho de exchange descentralizada e esses servidorzinhos, eles conversam entre si. Então, você consegue trocar ordens. Você faz ordens no seu servidorzinho que você subiu, essas ordens são compartilhadas com os outros servidores, porque elas podem casar com ordens que existem dentro desses outros servidores. Isso aí facilita ali bastante a descentralização. Você sobe o seu servidor e ele se conecta em toda essa rede e qualquer pessoa pode subir um servidorzinho desse. Então, você descentraliza a rede, você não tem um ponto único de falha por causa disso. Para garantir que você tem posse dos fundos, então, você vai criar uma série de regras, tá? Que esses servidores vão validar. Então, em princípio, para você criar uma ordem, você tem que assinar uma ordem e enviar essa ordem para esse servidor da Exchange descentralizada para garantir que naquela chave aonde você tem os fundos, desculpa, aquela chave com a qual você assinou a sua ordem, você consegue validar na blockchain que ela tem aqueles fundos para cobrir aquela ordem. No momento que aquela ordem, que aquela chave não tiver mais saldo suficiente para cobrir aquela ordem, a sua ordem é automaticamente cancelada pelos servidores. Para você evitar também que você tenha algum tipo de ataque ou algum tipo de robô fazendo ataques à rede, o casamento entre as ordens ele é aleatório e por turnos. Então, você tem turnos que são definidos em intervalos de tempo determinados, e aí todas as ordens efetuadas ali dentro daquele turno, elas são casadas de modo aleatório, de forma que você não consiga fazer algum ataque ali, de ficar, por exemplo, criando ordens com você mesmo, para poder falsificar volume ou algum outro tipo de ataque ali à rede. Gente, o pessoal está perguntando aqui qual que é o volume diário das exchanges descentralizadas. As exchanges descentralizadas, elas ainda não estão em produção. Você tem algumas pessoas ainda testando ela, mas elas ainda não estão em produção, não estão integradas direto na carteira, como elas devem ser no futuro. Então, eu não sei te dizer qual é o volume, mas ele deve ser bem próximo de zero, porque ainda está em fase de testes. Aliás, eu não sei dizer, depois eu vou perguntar aqui para o pessoal que está participando mais ativamente do desenvolvimento e passo para vocês qual é o cronograma aí de implantação dela.
É, enfim, continuando aqui, então, eu falei sobre os casamentos aleatórios. E as ordens também, elas têm tamanhos padronizados. Por que esses tamanhos padronizados? Para você conseguir fazer esse casamento aleatório. E para evitar outros problemas. Por exemplo, eu faço uma ordem de 10. Você faz uma ordem de 9. Eu não consigo casar a minha ordem com a sua, porque sem refazer a minha ordem. Eu tenho que pegar a minha ordem, cancelar ela, criar uma nova ordem de 9, e assim eu consigo fazer o casamento da sua. Agora, se eu disser, todas as ordens têm que ser múltiplos de 0,1. Então, eu sempre consigo fazer esse casamento. Eu vou ter várias ordens lá de 0,1, e aí eu consigo casar todas as ordens de 0,1 com outras ordens de 0,1. Né? Então, as ordens vão ter tamanhos padronizados exatamente para eu conseguir fazer esse casamento sem precisar fazer o cancelamento da ordem e a emissão de uma nova ordem. E como eu falei lá no começo, essa troca é garantida pelos Atomic Swaps. Os Atomic Swaps são a grande camada de segurança. Então, aqui, gente, nesse último slide meu aqui, eu estou mostrando aqui um exemplo. Se vocês seguirem esses links que tem no slide, na verdade, vocês vão ter que entrar... depois eu disponibilizo a transparência para vocês, tá? Porque não tem como. O link fica cortado ali pelo Twitter. Eu não tinha reparado isso. Mas se você seguir aquele link do GitHub ali, você vai ver ali todos os passos que ele utilizou para efetuar essa transação aí. E esse Atomic Swap. Tá? Isso aí foi um Atomic Swap que foi coordenado pela DEX da Decred. Ó, gente, muito legal aqui. O Matheus aqui, ele acabou de postar aqui. Se vocês estiverem querendo saber mais aí sobre as datas de lançamento, o Matheus e Giovanni aqui postou que na versão 1.6, deixa eu ler aqui para vocês, a versão 1.6 dos softwares da DCR devem sair lá para junho. Decrediton com privacidade, votação para aprovar a descentralização de fundos. E a DEX deve entrar também por aí. Mas, neste momento, é um projeto separado, então não depende do lançamento de versão nova da carteira. Viu, gente? Então, a DEX deve sair lá para junho, tá? O lançamento oficial. Quem perguntou sobre o volume na DEX, ainda não tem volume, porque ainda não está lançado, são só realmente os testes efetuados pelo pessoal que está desenvolvendo. Lá para junho a gente deve ter bastante novidade aí então na Decred, gente. Aguardem por aí. Deixa eu ver se mais alguém aí vai ter perguntas. Então aqui sim podemos encerrar aqui, pegar as perguntas aqui do pessoal e partir para a próxima aí, para a próxima palestra. Vamos lá. Muito legal, João Girino, ótima apresentação. Vou pedir para você parar de compartilhar a sua tela para a gente poder voltar a te ver de novo. Eu acho que eu descobri o que estava de errado com o streaming aqui. Eu acho que estava passando pela VPN. A VPN, quando chegava num limite de meia hora, baixava os dados e aí começava a cair. Tanto é que você falou 55 minutos sem travar. Nem tossiu aqui, o computador tossiu. Então, tudo ok até agora. Que bom, agora. então, que eu consegui ser o cara que... Conseguiu ser o cara que falou... Sem travar, o primeirão. O primeirão, né? O problema era da VPN aqui. E, pessoal, esse vídeo vai ficar na página da BitConf, né? Da BitConf oficial. O Vladimir vai compartilhar ele também no Bitcoin Brasil Original, né? Que é o grupo que ele gerencia, que tem mais de 150 mil seguidores. E, é claro, já vou deixar o convite aberto aqui para o João Girino participar das próximas edições também. Beleza, pessoal? Para quem teve as perguntas aí, o João vai estar disponível no chat aqui para continuar recebendo e respondendo as perguntas. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e, é claro, a toda a comunidade da Decred por ter patrocinado a primeira edição da Bitcoin Live, que esse aqui é um teste que a gente está fazendo, né? Nessa época de distanciamento físico e não social, porque a gente tem que socializar ainda, né? Nós, como seres humanos, temos que socializar, porém vamos manter o distanciamento físico aqui. João, quiser mandar mais um recado pro pessoal antes de ir embora? Bom, gente, é isso daí. A Decred, vocês podem ver, é uma moeda que está
sempre em ativo desenvolvimento, sempre com a participação da comunidade, muito forte na comunidade brasileira. Então, vocês estão todos convidados para participar, tanto como investidores, quanto como membros da comunidade e, eventualmente, quem sabe, até membros da equipe aí, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, o pessoal que trabalha com outras áreas aí ligadas a criptomoedas, são sempre bem-vindos aí para participar do desenvolvimento e da evolução da moeda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todos e obrigado a toda a equipe da Decred que fez a Decred ser possível. Obrigado aí ao Vlad que fez a BitConf ser possível, né? E obrigado a você, Rodrigo, por estar aí trabalhando aí nos bastidores aí para fazer as coisas funcionarem. Claro, sem dúvida Um abração, nenhuma. pessoal. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, pessoal. A gente vai agora. Eu vou passar um videozinho, que é o tempo que eu preciso para me conectar com o próximo palestrante. Daqui a 5 minutinhos a gente já volta. Obrigado mais uma vez. A Girino, até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.